Quem foi Lilith? Deusa, demônio ou a primeira mulher de Adão? A primeira vez que se ouviu falar em Lilith foi entre os sumérios em 3000 a.C., e era conhecida como o Poema de Lilitu. O folclore judaico trata Lilith como uma espécie de demônio feminino. Na Babilônia, Lilith era uma deusa e provavelmente os judeus a incluíram na sua cultura durante o período em que ficaram exilados. Nos textos da Babilônia, Lilith era a prostituta do templo de Star, um demônio feminino que causava a queda dos homens através da sedução. Como deusa, Lilith estava associada à lua, ao adultério, à morte, o aborto e a doenças sexualmente transmissíveis. Na Bíblia, não há registro da existência de Lilith, pois alguns textos antigos iriam contra a religiosidade cristã, foram suprimidos no decorrer dos séculos. Lilith passou a fazer parte do folclore judaico de forma tardia, na Idade Média. Na verdade, Lilith passou a ganhar fama nos dias atuais devido à produção de livros de ficção, desenhos e filmes, tornando a sua história ainda mais confusa. Deus teria feito Lilith antes de Eva, do pó da terra, assim como Adão. No primeiro ato sexual, Lilith se recusou a ficar por baixo de Adão, exigindo ser tratada da mesma forma que ele. Ambos passam a discutir, Lilith diz o nome de Deus em vão, e foge voando do jardim do Éden. Adão orou a Deus, que enviou 3 anjos para resgatá-la, mas Lilith se recusou retornar ao Éden. Castigada a ter 100 abortos por dia, Lilith se torna uma espécie de demônio do Mar Vermelho. Devido à solidão de Adão, Deus cria Eva. Esta agrada Adão causando ciúmes em Lilith, que se transforma em serpente, e faz Eva comer do fruto proibido. Não é possível afirmar que a história de Lilith seja verdade, por se tratar de uma ficção medieval com influências da comédia grega. Existem também outros textos que dizem que Lilith se tornou esposa de Lúcifer ou Samael. A história de Lilith é por vezes utilizada como um símbolo feminista no combate ao machismo. Apesar do direito das mulheres ser uma causa justa, isto não torna a história de Lilith verdadeira. Lilith, Adão e a Bíblia. Há muitas controvérsias se Lilith foi mesmo a primeira mulher de Adão. Algumas pessoas alegam que o versículo de Gênesis 1:27 que diz que Deus criou o homem e a mulher, surge antes da citação de Eva em Gênesis 2. Dando margem à interpretação que existiria uma mulher antes de Eva. Muitos afirmam que Lilith nunca existiu e que é apenas um personagem de folclore judaico. Na crença islâmica, a serpente que enganou Eva seria Lilith, pois a Bíblia afirma em Apocalipse 12:9 que a serpente é o próprio diabo. Então Lilith se compara ao próprio maligno. A única passagem que recorre à expressão Lilith na Bíblia encontra-se em Isaías 34:14 na versão hebraica. No entanto, Isaías 34 foi escrito antes do exílio dos judeus na Babilônia, logo não havia influência da figura de Lilith, e não se tratava de um nome próprio. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens balirão uns para os outros, ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Isaías 34:14. No texto original, o termo criaturas noturnas em hebraico remete à expressão Lilith, com letra minúscula, que significa noturna ou à noite. A desmistificação de Lilith na Bíblia vem de algumas passagens em Gênesis. Alguns alegam que Deus criou o homem e a mulher semelhantes um ao outro, para cooperarem entre si, não para competirem. Contudo, no primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, disse que Deus criou o homem e mulher, mas, no capítulo subsequente, apenas Adão é mencionado. Logo, quem seria a mulher do primeiro capítulo, se Eva só é criada no segundo e nomeada no terceiro capítulo? Esse é um dos indícios de que parte do texto inicial foi editada ou removida e promoveu a exclusão de Lilith. De acordo com alguns historiadores, o registro mais antigo de Lilith se encontra nas gravuras dos amuletos de Arslantar, relíquias que datam do século 7 a.C., embora alguns argumentem que ela tenha sido mencionada ainda antes disso, na demonologia suméria do terceiro milênio a.C.
De qualquer forma, antes da compilação de Gênesis, Lilith já era conhecida, o que contribui para a teoria de que foi excluída do texto. E durante o Concílio de Trento, no século XVI, a Igreja tornou oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução para latim do século IV que já havia trocado a palavra Lilith em Isaías 34, por Reibis. Assim, com uma versão que a retirava do texto, Lilith gradualmente desaparecia da tradição católica. Fica aí a sua opinião, se realmente você acredita na existência de Lilith ou foi apenas uma personagem mal interpretada de um folclore de uma nação antiga. Dê sua opinião aí nos comentários e vamos discutir juntos essa dúvida. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like, seremos muito gratos.